Olá, queridos pais do Senhor, estamos de volta neste domingo com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a Escola da Família Cristã. Para nós é um privilégio glorioso estarmos aqui nesta manhã para juntos aprendermos da Palavra de Deus. E a temática de hoje é concernente às questões familiares. Então vamos neste momento iniciar com oração. Após a oração estaremos louvando a Deus com o nosso querido irmão cantor Walter Lino. Lembrando que hoje a palavra de Deus ela será uma bênção para a sua vida, como tem sido, e com certeza vamos estar aprendendo da parte de Deus e recebendo edificação para as nossas vidas. Vamos orar ao Senhor e após a oração estaremos louvando a Deus. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Pai, por esta oportunidade tão gloriosa, tão maravilhosa, meu Pai, de estar na Tua presença. Te louvamos, ó Deus, te glorificamos por esta bênção, por este momento tão especial. Abre o nosso entendimento, Senhor. Faça com que possamos compreender aquilo que haverá de ser ministrado nesta manhã, para o louvor e para a honra e a glória do Teu nome. São estas bênçãos, ó Deus, que te pedimos, que oramos a Ti e te agradecemos em nome de Jesus. Irmão Walter Lino, com o louvor. Após estaremos dando continuidade à nossa aula. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor e que esta paz permaneça em nossos corações para sempre. Louvado seja Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama. Não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. Pronto, meus irmãos, estamos de volta após louvarmos a Deus. E hoje nós estaremos abordando a lição de número 12, de 21 de junho de 2020. E esta lição é muito especial, como já falei, porque ela trata sobre questões concernentes à família.
O tema da nossa aula de hoje, bastante sugestivo, a conduta do crente em relação à família. Vamos repetir. A conduta do crente em relação à família. Quero aproveitar a oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor José de Deus Rios, por mais esta oportunidade gloriosa que nos é outorgada. Também quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Benanias, que não pôde estar conosco hoje nesta gravação, nesta aula, nesta ministração, mas estaremos aqui pela bondade de Deus, trazendo algo daquilo que o Senhor nos tem dado para que possamos estar comunicando com você, compartilhando com você da palavra de Deus, assunto bastante interessante, bastante importante para a nossa vida espiritual, e com certeza nos trará de alguma forma algum ajuste onde precisamos estar de forma adequada, andando conforme o propósito de Deus na nossa jornada cristã. Vamos para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo, ele está em Efésios capítulo 5 e o versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Está escrito em Efésios, como já disse, capítulo 5, versículo 31. E a verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Repetindo, característica do casamento estabelecido por Deus: primeiro, heterossexual; segundo, indissolúvel. E podemos dizer que estes aspectos que estão nesta verdade prática, como está sendo dito, a instituição da família para a glória do nome dele. Vamos para a nossa leitura bíblica, aqui em classe, leitura bíblica em classe, que seria, se estivéssemos todos reunidos, mas será sua leitura bíblica em casa, na sua sala, onde você agora está compactuando conosco esta matéria, esta aula maravilhosa, e você vai estar lendo em Efésios capítulo 5, versículos 21 ao 33, e o capítulo 6, nos versículos 1 ao 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, primeiro versículo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Glorificado seja Deus. Então nós estamos vendo nesta leitura bíblica em classe o padrão elevadíssimo que Deus estabeleceu para a família, nos seus relacionamentos, na sua conduta, no seu comportamento, na sua vivência, na sua permanência aqui, até quando o Senhor permitir que estejamos vivendo nesta terra. O objetivo geral da nossa matéria de hoje é justamente mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. O objetivo da nossa aula de hoje é mostrar que este relacionamento harmonioso faz parte do projeto de Deus para a família cristã. Como eu já falei, é um padrão elevado, estabelecido por Deus, que deve ser observado em vários âmbitos da família cristã. Os nossos objetivos específicos é trazer uma reflexão sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, viu, marido? Você, marido que está assistindo, nós vamos trazer uma reflexão hoje sobre a conduta, o padrão bíblico prescrita por Deus a você. Também demonstrar como a mulher, o segundo objetivo, é demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E o terceiro propósito, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Glória a Deus. Quem tem glória, dá glória. O nosso ponto central da nossa aula de hoje é o relacionamento familiar, é um projeto divino. Deus projetou a relação da família, Deus projetou a harmonia na família. Se a sua família não está vivendo em harmonia, saiba de uma coisa, não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é harmonioso, é perfeito, é adequado, é glorioso, é maravilhoso para a sua família. E Ele é o maior interessado em fazer com que todo esse propósito aconteça na sua casa. Agora iremos para a introdução da nossa aula de hoje. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, conforme Mateus 19, 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Por isso, seja bem-vindo, vamos à nossa aula. Com certeza teremos uma imersão espiritual, um mergulho nesta maravilha de Deus que é a sua palavra, e vamos recebê-la hoje de bom grado e com muita alegria, porque Deus vai trazer edificação para as nossas vidas em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos ao tópico primeiro da nossa aula, a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o leva ao mais alto patamar, ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Vamos ao primeiro ponto, o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus, cabeça de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aqui temos uma ilustração, você vê aqui esta ilustração, Deus, Cristo, homem e mulher. Vamos estudar um pouquinho, pode até parecer assim uma imagem assim um pouco sugestiva, uma imagem forte, mas nós vamos aqui discorrer sobre este significado segundo a ótica bíblica, como a palavra do Senhor nos mostra a família,
o posicionamento e o comportamento dos membros da família e a sua importância. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Aqui, neste ponto, é necessário ressaltar uma questão importante. Aqui vemos que existem movimentos, como o movimento feminista, com viés neomarxista, que considera esse modelo de família como um sistema opressor, ou um sistema ultrapassado, ou seja, o homem é o cabeça, o homem é que governa, o homem é que determina. Então, esse movimento que está aí fora, o movimento das classes, o movimento do novo marxismo, que faz com que aconteça uma revolução em que as mulheres, principalmente do lado feminista, elas não queiram mais aceitar a liderança ou o princípio bíblico estabelecido biblicamente, já não quer aceitar, achando que não é condizente com o tempo. Mas podemos dizer que a palavra de Deus, ela não muda, não passa, e os princípios de Deus são inegociáveis. Talvez você queira saber o que significa o neomarxismo. O neomarxismo é um movimento que tem a ver com a criminalização das ideias, e onde esse movimento prospera nas instituições culturais, no mundo acadêmico, na mídia convencional. É o que você está vendo, o que está acontecendo hoje nas mídias sociais, o que está acontecendo nas novelas da TV, faz com que combatem este princípio divino de que o homem é o cabeça da casa, como Cristo é o cabeça do homem, como Deus é a cabeça de Cristo. Então é uma hierarquia, é um princípio divino estabelecido, mas os movimentos sociais estão a combater, e isso nós estamos vendo aí, o que está acontecendo no mundo. Então o movimento neomarxista é justamente isso aí, que traz essa questão da criminalização das ideias. E já podemos dizer que já correm muitos projetos no Senado, na Câmara, na Câmara Federal, projetos que procuram criminalizar os princípios bíblicos, e os princípios já estabelecidos biblicamente mesmo, para a sociedade ser direcionada de uma maneira correta. E hoje nós estamos vendo aí muitos movimentos que estão tentando combater o que está pré-estabelecido na Bíblia Sagrada. Então você vê que isso daí é um movimento neomarxista, que o movimento feminista faz parte disso, considera esse modelo de família como um sistema opressor, onde o homem é do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Então nós vemos aqui que a base do princípio divino estabelecido para a família cristã está baseado no amor e no respeito mútuo. Isso é um esclarecimento que vamos fazer. Por exemplo, João capítulo 3, o versículo 34 e o 35, nos diz assim, Cristo falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a expressão muito usada por Paulo, 34 vezes nas epístolas, a expressão agapao, que quer dizer demonstrar amor. O que está sendo falado aqui é para nos amarmos com demonstração verdadeira de amor, baseado nesse amor, da demonstração na prática, o amor prático, na demonstração verdadeira. É justamente isto que nós vamos aprender hoje em nossa aula. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então vamos aqui, este aqui foi o primeiro, o primeiro ponto. O segundo ponto deste primeiro tópico é o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como Cristo amou
à igreja. Só dando mais uma ênfase no nosso primeiro ponto, deste primeiro tópico, está falando a ordenança divina para o homem como o líder da casa, estabelecido por Deus. É a postura determinada por Deus de liderar, de governar a casa é do homem. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, né? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia, biblicamente falando, podemos ver que hoje, por causa da modernidade, existe uma igualdade muito grande entre os homens, homens e mulheres no mercado de trabalho. E existem muitas mulheres que ganham mais do que o marido. Às vezes o marido não teve a felicidade de ter um bom emprego e a mulher conseguiu e tal, o marido está desempregado, então ainda não conseguiu e tal. O que acontece? Mas existem mulheres tão sábias que elas não usurpam a posição do marido. Mesmo assim, elas honram o marido no governo das finanças da casa. Isso é bíblico e isso é louvável, graças a Deus. É maravilha de Deus. Quando há a possibilidade dos dois estarem trabalhando, dos dois estarem trazendo suprimento, graças a Deus, mas quando acontece essa situação, a mulher não vai exercer o governo de maneira nenhuma. Ela vai honrar o marido, vai trazer honra ao seu esposo, trazendo a ele esta responsabilidade que é dele mesmo, que é do marido, que é do esposo, graças a Deus. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Aqui nós estamos falando agora na questão do amor, né? A comunicação desse amor. Vamos ver. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Efésios 5, 25, parte B. Você vê que está aqui, este amor que nós estamos vendo, o amor demonstrativo, o amor a ser demonstrado, o amor provado com obras e atitudes que comprovam esse amor, ele é sacrificial. Este amor é sacrificial. O homem, ele deve amar a ponto de se sacrificar pela esposa. É o que está sendo dito aqui. É um amor incondicional, é um amor altruísta, aquele que ama sem o interesse de receber algo em troca. Às vezes as pessoas dizem assim: você precisa me dar uma prova de amor. E aqui você está vendo aqui o verdadeiro amor, conforme as Sagradas Escrituras. Ele deve ser sacrificial e não interesseiro. Vamos ver aqui também, o amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Olha o que diz em Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Ele nos amou ainda sendo pecadores, mas nos trazendo com a nossa conversão a provisão de uma vida melhor, Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vemos também, assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Como já falei, João 15, 12, 13, também nos fala: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Este amor é um amor dedicado, este amor é um amor desinteressado, este amor é um amor que sofre, para que traga bem-estar e felicidade e alegria, né, ao cônjuge. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Como já falei, né?
palavra agapao, 34 vezes falado nas epístolas paulinas. Que isto quer dizer amor demonstrado, demonstração de amor. Então, é dever do marido manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Não é por meio de simplesmente suprir as necessidades da casa, pagar as contas. Não é simplesmente isso, mas é fazer em toda a completude, harmonicamente, em todo equilíbrio, trazer esta relação conjugal equilibrada pelo exercício do amor. Quando acordar, dizer: querida, eu te amo. Você tem coragem, irmão? Ao anoitecer, querida, boa noite, eu te amo. Se Jesus nos levar dormindo, nós acordaremos juntos na glória. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? É viver exercitando este carinho, exercitando este cuidado, este zelo e este amor. Eu vi há poucos dias nas redes sociais um casal de velhinho que venceu o Covid-19. Que coisa maravilhosa, né? 84 anos, ele tinha 84 anos, ela tinha mais de 70, e eles conseguiram vencer o Covid-19. Foi emocionante. Casados muito tempo, vivendo harmoniosamente, e foram tão abençoados até mesmo em momentos de dor, em momentos de temor, em momentos até mesmo que talvez pensassem que não voltariam mais, né? Mas aí venceram, e todos viram a alegria daquele casal em estar junto. Isso é amor verdadeiro. Então, aqui está o nosso segundo ponto deste primeiro tópico. Agora iremos para o terceiro, né? O cuidado do marido à esposa, reforçando aqui o segundo. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Efésios 5, 28, a parte B. Olha só que maravilha, né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. E ao contrário, quem não ama a sua mulher, não ama a si mesmo. Terrível, né? Muito sério, muito difícil isso aqui. Porque quem ama, cuida. Quem ama, protege. Quem ama, zela, porque está cuidando, está protegendo e está zelando de si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Efésios 5, 29. O que significa isto aqui? É que o marido ele deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Ah, você está notando assim? Ah, eu estou notando assim que eu não estou legal, assim, eu preciso me cuidar. Então você tem uma mente saudável, né? E você já parou para observar na sua esposa, na sua companheira, na sua mulher? Você já parou para observar? Pois observe, minha querida, isso aqui precisa melhorar um pouquinho, isso aqui precisa dar uma melhoradinha, e assim vai. A sua esposa, ela tem vontade, assim, ela gosta de pregar a palavra de Deus, vamos levar para este lado, mas ela ainda está precisando um pouquinho, aí você vai lá e ajuda. Não vai dizer assim: não é assim que se fala, não é assim que se diz, não é assim que se prega. Desse jeito assim você só vai matar, e está matando a você mesmo. Mas vamos continuar, glória a Deus. Se doeu, passa aí o bálsamo aí. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Isso aqui implica, né? A proteger a esposa e dar a ela uma vida digna, vida de dignidade. Irmãos, é bem interessante a gente observar que o casal, quando ele está vivendo harmoniosamente, a gente percebe, quem está do lado de fora percebe, sabe tranquilamente. O semblante da mulher, quando ela é amada, o semblante dela brilha. A mulher, quando ela é amada, ela é todo tempo, ela tem um espírito voluntário maravilhoso. Vira criança, está sorrindo com as paredes. A situação está difícil, mas ela é amada. E a mulher bem amada, ela é assim, tem essas características. Quando a mulher é bem amada, quando você pode observar, quando ela anda no carro com o marido,
ela anda do jeitinho assim de lado, assim, é aquele negócio, é aquele xodó todo. Tá andando na moto, tá andando coladinho assim, aí, ó, rapaz, o sujeito aí tá fazendo aí o serviço direitinho aí, tá cuidando do jardim dele. Pois é, isso implica em proteger e prover-lhe uma vida digna em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu lembro, eu vou dizer um negócio aqui, vou falar sobre minha questão pessoal. Na minha casa, na minha família, 20 anos de casamento, nunca na vida. Porque tem gente que tem aquele negócio, aquelas brincadeiras de coloca um apelido na esposa, ela coloca apelido nele. Vem cá, pneuzuda, vem cá, barriguda, aquele negócio. Não tem dessa não. É relação de respeito, de zelo para com a esposa e a esposa para com o marido. Às vezes você fica olhando assim, dói. O pastor Rios nos fala que as críticas, que ele viu alguém falando, que a crítica ela tem um poder de ser tanto destrutiva como construtiva. Na maior das possibilidades ela é destrutiva. Ela fere, ela traz. E o homem sábio e a mulher sábia sabe como falar, sabe como dizer, ô meu bem, ô minha querida, ô minha princesa. Aí tem aquela maneira de como dizer, de como falar. Por quê? Porque zela, porque proteger o coração. Irmão, é muito triste falar. Inclusive, realmente quando a gente ama, é muito difícil quando a gente passa por um momento, um clima difícil em casa. O negócio não fica mais legal, as coisas não encaixam, rapaz, um negócio muito sério, coisa muito séria. Eu quero até dizer que um caso aqui, chegou um colega meu, né? E nós iríamos cantar em um culto de ceia, e ele chegou assim, irmão Paulo Henrique, não vai dar para cantar hoje, porque não estou muito legal. Pronto, aí acendeu logo a luzinha assim, eu percebi logo, eita, o negócio aqui é conjugal, não sei o quê, não estou muito legal, e não vai dar para cantar hoje no Eis-me Aqui. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Aí eu disse assim, se Jesus voltar daqui para o culto, tá bom, irmão Paulo Henrique, eu vou em casa, vou me arrumar. Aí quando chegou, foi um dos primeiros a chegar para cantar. Mas o que é isto, irmão? É porque nós temos que procurar consertar todos os conflitos o mais rápido possível. O mais rápido possível, para quê? Para que não venhamos ter prejuízos, não venhamos ter perdas terríveis na nossa relação, na nossa família. E isto implica em proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem, conforme Mateus 19,6 e Colossenses 3,19. A demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente, enquanto ambos viverem. Não é aquela coisa velha melosa, não, aquele negócio meloso, não. As demonstrações de amor, elas são sutis, mas são bonitas. Quando a gente vê um casal que se ama, a gente vê realmente esse amor nesse casal, porque elas são naturais e não são fingidas, são naturais, não são floreadas, não são arranjadas. As relações, as demonstrações de amor, elas são sinceras, tanto em público quanto em particular. Vamos para a síntese do tópico primeiro. Ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Glória a Deus. Então, repetindo, né? Ao marido, Deus delegou a liderança do lar. Viu, marido? A liderança é sua. Não seja negligente, não fique no canto. A liderança do lar é sua. Deus estabeleceu você como líder. E o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Dever de amar a esposa não com interesse de receber algo em troca, não. É um amor verdadeiro, um amor sincero, amor sofredor, amor que não se soberbece. Amém?
Glória a Deus. Agora iremos para o nosso segundo tópico, a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada ela é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida por Deus da esposa cristã. No primeiro ponto, nós podemos analisar a conduta do homem, né? E agora nós iremos ver o que Deus requer da mulher, da esposa, que Deus requer. Então vamos ver aqui. Vamos primeiro aqui a um conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21. Nos diz assim, ó, este texto: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Agora vamos ver o que isto quer dizer. Temor, você sabe que significa respeito profundo a Deus. Então, quando não há a sujeição, é um desrespeito não do marido para com a esposa, não da esposa somente, da esposa para o marido, mas é um desrespeito seríssimo contra Deus. É o que está falando aqui o texto bíblico. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados no assunto que nós estamos abordando hoje. Primeiro, das esposas aos seus maridos, 5:22, né? Capítulo 5, versículo 22. Dos filhos aos seus pais, capítulo 6 e o versículo 1. E também nós temos dos servos aos seus senhores, capítulo 6 e o versículo 5. No caso aqui que vamos ver das esposas, a submissão deve ser assim: como a igreja está sujeita a Cristo. A submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. 5:24. Então, a submissão da esposa deve ser da forma como a igreja está sujeita a Cristo. Mas como isso funciona? Aqui não se trata de uma sujeição irracional. Você vai ver aqui que esta sujeição, ela é voluntária. A sujeição da esposa ao seu marido, ela deve ser voluntária e não constrangida. Não é pelo domínio de alguém, mas, como já falei, voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então nós vemos aqui que nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, nós estamos vendo aqui para as esposas, aqui nesta parte, neste ponto, neste primeiro ponto, deste segundo tópico, nós estamos vendo que a submissão da esposa ao seu marido retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então nós estamos vendo aqui, como já falamos lá no começo da nossa aula, que o padrão é elevadíssimo, estabelecido por Deus, é alto nível. O relacionamento da esposa com o seu esposo e do esposo com a sua esposa é de altíssimo nível, é o que nós estamos vendo aqui. Então não há nada de depreciativo, não há nada que se envergonhar. A mulher ser submissa ao esposo, não há nada do que se envergonhar, porque retrata o altíssimo relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Isso de fato. Então, quando você está se submetendo ao seu marido, quando você é submissa ao seu esposo, isso não quer dizer, alguém pode até dizer, pai, você é uma tola, você está se submetendo dessa maneira. Não, isso aqui você está se mostrando da maneira como a igreja é sujeita a Cristo, você está retratando na sua relação sadia com o seu esposo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então é uma virtude da mulher sábia. Então você está sendo sábia em exercer este comportamento. É bonito, é glorioso, como eu já falei antes, a mulher ganha mais do que o marido. Às vezes a mulher é funcionária do Estado e o marido está só na profissão, numa profissão autônoma, ou
faz uma coisa por aqui, um servicinho por ali, mas ela está honrando o seu marido, cuidando, perfumando, vestindo e não deixando faltar nada. Isso é maravilhoso, isso é coisa de Deus, isso é bênção de Deus para a sua vida. Isto é uma demonstração da sabedoria divina na sua vida, você que procede desta maneira. E se tiver alguém que não esteja procedendo, ajuste-se, enquadre-se no padrão, no perfil que Deus estabeleceu para você, porque é nobre e é glorioso. Vamos ver aqui a condição da mulher cristã. Como é que é a condição da mulher cristã? Nós vemos que a condição da mulher cristã é a mais elevada que existe. Você sabia? Vamos passear um pouquinho na história, vamos passear um pouquinho no tempo. Olha só o que acontecia na cultura judaica. A mulher, ela ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Veja só, existem algumas passagens bíblicas que a mulher, ela era tão sujeita ao homem, era tão sujeita e era compreensível e é tido como virtude, biblicamente falando, que ela chamava os seus maridos de Senhor, como Sara chamava Abraão. Então isso é uma virtude. Ela o honrava de tal maneira, uma maneira tão elevada, que o chamava de Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda, é muito lindo isso aí. E nós vemos aqui que na cultura judaica a mulher, ela ocupava a posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Esse texto de Gênesis aqui 31 e o versículo 14 e 15, nós vemos aqui quando Jacó estava planejando voltar para a sua terra natal e deixar lá seu sogro, já depois de mais de 20 anos que ele estava lá, e elas fizeram um desabafo. Elas foram moeda de negociação. Elas mesmas disseram, elas admitiram. E abrindo até um parênteses aqui, Jacó estipulou o preço pelo seu trabalho. O que foi? O casamento com Raquel. Aí acabou casando com a irmã, depois trabalhou mais anos para poder casar com Raquel. Então, as duas foram moeda de negociação do sogro com Jacó. Veja só como era a posição da mulher naquele tempo. E isso aqui, nós estamos vendo aqui na cultura do povo, da cultura judaica, né? Vamos ver aqui, mais na frente aqui, como é que funcionava na sociedade grega. As mulheres, elas eram tratadas como inferiores, e as esposas eram até escravizadas. Veja só, agora é interessante você ver que Paulo está focando a sua epístola para uma igreja da cultura grega, onde as mulheres, elas eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. Isso era cultural, irmão. Isso aí era cultural, veja só, era cultural. Aí Jesus, ele exalta a mulher, coloca a mulher numa posição privilegiadíssima, onde nunca deveria ter saído, privilegiadíssima. E aí agora você está vendo a recomendação paulina, mostrando em que posição as mulheres devem estar. Então veja só, no Evangelho de Cristo as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas 3:28, Paulo fala em Gálatas, veja só, Paulo combatendo a questão cultural da época. O que ele diz? Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O Evangelho veio para conciliar todas as coisas, o Evangelho veio para harmonizar todas as coisas, o Evangelho veio para aperfeiçoar todas as coisas, inclusive a posição elevada que a mulher havia perdido e agora está ocupando posição de honra para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui, por exemplo, outra passagem bíblica, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas, princípios, padrões que existiam na época e se opôs ao preconceito e à discriminação. O que diz aqui João 4, 9 e 10? A mulher samaritana, olha só o que ela falou do que ela vivia. Vários tipos de preconceito, mas nós vamos tratar nesse aqui. Por exemplo,
Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me impede de beber a mim que sou mulher samaritana? E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Jesus falando com uma mulher samaritana na posição em que estava, e ele sabia. Jesus veio para restaurar a dignidade da mulher. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por esta passagem bíblica tão gloriosa, que nos revela de uma maneira tão clara que Jesus veio, mais uma vez afirmando, para restaurar a dignidade da mulher. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Glória a Deus. A epístola em Gálatas, capítulo 5, versículo 3, nos diz que nós fomos chamados para a liberdade. Nós fomos chamados para a salvação e gozar dessa liberdade. Esse jugo foi quebrado, essa vergonha foi tirada, e hoje nós estamos vivendo uma vida harmoniosa na presença de Deus, e a família, ela é o alvo desta bênção. As bênçãos para o mundo, as bênçãos para a sociedade, elas começam na família. Uma família abençoada é uma sociedade abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Uma família abençoada, a vizinhança também é alcançada, porque todo mundo vai ver, como foi falado lá no começo, né? Eles vão ver que vocês são os meus discípulos. Por quê? Porque estão vivendo o propósito de Deus na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez eu até poderia falar, que não vou lembrar direito, né? Que o homem lá, né, aprontava demais em casa. Na igreja ele era uma bênção e tal. Irmão Francisco? Aí de repente ele botou uma placa lá: esta casa pertence ao Senhor Jesus. Aí lá chegou outro lá e botou assim: mas está alugada por diabo, né? Misericórdia. Mas o propósito de Deus não é alugar a casa de ninguém para o adversário. O propósito de Deus é habitar na sua casa. O propósito de Deus é ser honrado na sua casa, é ser glorificado na sua casa. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o nosso terceiro ponto, né, deste segundo tópico. A reverência devida ao marido. É o terceiro ponto deste segundo tópico. O amor ao marido, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Efésios 5:22. O que isto quer dizer? O homem que assim se porta, ele coopera para que a esposa o reverencie. Ou seja, a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta. O que está dizendo é que a colheita, ela vem, o homem tem a responsabilidade de colher amor, de plantar amor, melhor dizendo. Plantar amor para colher o que? Amor. A retribuição da sua esposa. Uma mulher mal amada, dificilmente ela vai amar o seu marido de forma adequada. Tem que ser muito virtuosa. Mas dificilmente acontece isso. Então essa reverência, ela consiste em estima e respeito para com o marido. Quando ele desempenha o seu papel, a mulher corresponde com toda a segurança, com toda a certeza. Quando desempenha o seu papel, a mulher vai corresponder com a alegria. Agora não desempenha, vai ver, vai andar, a terra vai secar. Mas se corresponder, se desempenhar o seu papel, eita maravilha, é bênção de Deus, vai chover na tua horta. Glória a Deus. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Veja só, a mulher, ela se torna a auxiliar perfeita para o homem quando ele desempenha o seu papel. A mulher é a sua auxiliar perfeita. Então, se houver alguma falha
essas falhas vão corresponder em todas as áreas da vida familiar. Isto significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora, nem desautoriza a autoridade de seu marido. Então, isto significa que ela vai ter a sua liberalidade, ela vai ter a sua liberdade de participar das decisões em família, porém não procede como opositora e nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então, quando você vê, marido, a tua autoridade sendo confrontada, então precisa rever algum conceito, algumas coisas que precisam ser revisadas para que a sua esposa, ela venha a ser de fato a sua adjutora, como Deus a tem determinado. Louvado seja o nome do Senhor. E a síntese do nosso tópico segundo diz que a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar, conferida ao seu marido. Então a esposa, ela tem o dever, não é obrigação, é o dever. Dever é consciência, dever é estar ciente, sabendo, compreendendo da sua responsabilidade. Quando falamos obrigação, a ideia que nos traz aqui há uma imposição, e não é isso não, é o dever consciente, prazeroso, dedicado e amoroso de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Louvado seja o nome de Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, a conduta do crente como filho. Eita, agora, atenção, filhos que estão na sala, permaneçam na sala. Nós vamos agora falar um pouco sobre a sua responsabilidade. Talvez você não sabia, talvez você ainda não tinha parado para pensar que nós já temos falado na nossa aula desde o começo que existe um padrão elevado, determinado por Deus para o marido, para a esposa e também para o filho. Como a gente ouve falar que filho de crente não é crentinho, né? Então há responsabilidade, existe a responsabilidade, você tem uma responsabilidade diante de Deus. Então nós vemos aqui, primeiro aqui neste primeiro ponto, sobre a responsabilidade dos pais ao criar os filhos. Qual é a responsabilidade dos pais ao criar os filhos? Aqui é o nosso nosso tópico 3, né? Nosso tópico 3, a responsabilidade de criar os filhos em que? Na doutrina e a demonstração do Senhor, conforme Efésios capítulo 6, versículo 4, a parte B. Mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor. Esta é a recomendação bíblica para os pais na criação de seus filhos. Vamos ver o que significa aqui a palavra doutrina, o que significa. A expressão paideia, grega, né? Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então, o que isto está dizendo? Que os pais devem orientar os filhos no treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Você sabia, você pai, que ao ensinar o seu filho, você deve ensinar o seu filho no temor do Senhor, na palavra de Deus, você deve ensiná-lo, sabe por quê? Porque aquilo que você fala, aquilo que você comunica, às vezes não está nem com a intenção de falar para ele, mas ele ouve. Hoje nós estamos vivendo no tempo que eu era criança, alguns de nós aqui, dos 40 anos para cima, a gente não ficava no meio de conversa de adulto, não. Ficava não. Lá em casa, quando a minha mãe ou meu pai, quando a gente estava lá, mandava sair, porque criança não podia ouvir conversa de adulto. Não podia não. Não podia. E hoje a gente vê por aí, crianças tão avançadas, meu Deus do céu, cheios de malícia, criança de 7 anos de idade,
maliciosas, coisa terrível, roubando a inocência do filho, não ensinando a palavra de Deus como se deve portar. Isto é um comportamento social. E podemos entender também que deve ser o comportamento, lógico, primordialmente falando, é o comportamento bíblico, a orientação. Você sabia que se você falar da polícia, lá na sua casa, seu filho vai crescer ouvindo você falar mal das autoridades? Sabe o que vai acontecer no futuro? Ele não vai ser uma pessoa submissa às autoridades, não vai respeitar as autoridades. Eu me lembro que lá em casa, desde cedo se aprendeu a respeitar a polícia militar, desde cedinho. Eu era criança, não tinha 7 anos de idade. Nesse tempo tinha lançado o ping-pong. Meu sonho era mascar um ping-pong, um chicletezinho, ping-pong. Pastor Rio sabe. E de repente tinha um policial chamado João da Mata. Ele era fortão, ele era um senhor muito forte, era um policial. Ele tinha as pernas arqueadas assim. De repente, quando eu vinha na praça ali, que chamava Praça da Baixinha, eu era criança, eu olhei João da Mata do outro lado da praça. Meus queridos, eu temi tanto o João da Mata que eu engoli o chiclete. Cheguei em casa para morrer, porque dizia que engolir chiclete matava, né? E eu fui morrer em casa, porque engoli um chiclete. Eu fiquei com tanto medo de João da Mata que eu fui para casa, engoli o chiclete de tanto medo, porque eu era ensinado em casa que polícia se deve respeitar e considerar e honrar, não só polícia, mas todas as autoridades constituídas. Você que fala do seu governante, você que fala do seu prefeito, sabe o que vai acontecer? Seu filho vai crescer desrespeitando as autoridades, dessa maneira. Então nós devemos ser ensinados como a Bíblia ensina, na doutrina, é a orientação, o treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas, tanto sociais, tanto eclesiásticas, tanto de todos os aspectos, os âmbitos da sociedade, nós precisamos estar enquadrados. Sabe aquele tipo de gente que diz assim: fulano de tal é teu prefeito, mas não é meu prefeito. É meu prefeito, é seu prefeito, é meu governador, é seu governador. Por quê? Porque foi constituído por Deus, e eu vou orar por ele, vou orar para que Deus abra seu entendimento, para que nós possamos viver dias de paz. Me desculpe aí a exortação aí, mas não sei se estou lhe exortando, mas estou falando aqui o que realmente a gente precisa estar ensinando. De fato, irmão, existem filhos muito bem ensinados. Isso são casos e casos, existem exceções, né? Filhos muito bem ensinados que decidiram andar por caminhos tortuosos, mas o dever e a responsabilidade de ensinar a doutrina nunca nos vai ser tirado e precisamos exercer. Agora, eles responderem a este princípio, aí vai ser uma decisão deles, mas ensinados eles deverão ser, com toda a certeza. Você que tem filho pequeno, tenha toda a segurança de que você estará fazendo o que é correto, ensinando a doutrina e a demonstração do Senhor. Então a palavra ademoestação, o que significa? Do grego, né? Noutesia significa instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. A ademoestação é justamente o contrário de estar adormecido, é estar alerta. A demonstração é um conselho que traz a advertência para que possamos distinguir entre o bem e o mal. É nos tornarmos conscientes daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então esse é o dever dos pais, estabelecer esses parâmetros, esses padrões de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. A criança apareceu lá com uma moedinha de 50 centavos. Nossos pais, você sabe como nossos pais faziam. Onde é que tu achou, meu filho? Vai botar lá no lugar. É assim que fazia. Aparecia com um cordãozinho. Eu achei ali, lá no colégio. Vai deixar lá no lugar. É assim que pais dignos,
pais de verdade procedem para assim moldarem o caráter dos seus filhos na sua caminhada, que vai ser por toda a sua vida. Glória a Deus. Vamos aqui para os critérios, né? Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Em Provérbios 22:6 nos diz assim: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui nós vemos aqui a troca aqui deve ser pela versão, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, ou educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ele vai estar consciente do caminho. Desde novo até velho vai estar consciente de quê? Do que é certo e do que é errado. O seu juiz moral, chamado consciência, sempre vai estar ativo lhe dizendo o que é correto e o que é errado. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade. Não pode usar de autoritarismo, lógico, né? Recebida por eles, eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Como diz o texto aqui, 6:4, né? Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. O que isto quer dizer? Não provocar a ira. Isso significa que disciplina que não instrui, atenta para isso aí, ó. Disciplina que não instrui não cumpre o seu papel. A disciplina que não instrui, ela não cumpre o seu papel. Tem criança que apanha, não está nem sabendo porque está apanhando, né? Não, de maneira nenhuma. Você está disciplinando, você tem que instruir na disciplina. Disciplina que não instrui não cumpre o seu papel regularizador. Dessa forma não torna os filhos pessoas melhores e responsáveis, mas sim em pessoas rancorosas que contestam ordens e não as obedecem. É isto que está dizendo a palavra. Não provoqueis a ira, ou seja, na hora da disciplina tem que ser a disciplina instrutiva. Sabe aquele menino que dá trabalho no culto e às vezes atribula um monte de gente, atribula o pregador, atribula o irmão de ciclo de oração, um monte de gente atribula, sabe o que é isso? Aí você não o disciplina, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser um irreverente por resto da vida. Mas se você chegar e ler a cartilha para ele em casa, certo? Depois que terminou o culto, você chega, lê a cartilha para ele direitinho, disciplinando, com brandura. Sabe como é? Tu tá levando essa aqui por causa disso, tal. Mochila de goiabeira, né? E o que acontece? Na hora que você volta para o culto, na outra oportunidade, você chama de novo e diz assim para ele: tu tá lembrado que aconteceu assim? Pois é, se tu fizer de novo, vai acontecer da mesma maneira, vai ser reprise, vai ser bis, né? Vai ser porção dobrada. Sabe o que vai acontecer? Nunca mais ele faz, meu irmão. Nunca mais vai. Isso aí é a disciplina que traz a instrução para o filho, dessa maneira. Às vezes a gente não aprende da melhor maneira, né? Aprende da pior. E vamos ver aqui, a conduta requerida dos filhos é o segundo ponto. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Por quê? Está escrito, porque isto é justo. Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Aí Paulo explica, porque isto é justo. Obedecer aos pais no Senhor. Isto implica, o que isto quer dizer? Obedecer aos pais no Senhor. A obediência que ela é feita aos pais no Senhor, ela não é uma obediência fingida, não é uma obediência aparente. Essa obediência, ela é por amor ao Senhor. É o que Paulo está ensinando. A obediência deve ser por amor ao Senhor. A obediência aos pais é uma prova de amor a Deus. A obediência aos pais, ela é uma forma de honrá-los. A obediência aos pais, ela é consciente
a obediência aos pais, não basta você saber, não basta você entender que você deve obedecer aos seus pais. Estou falando para os filhos. Mas você deve compreender, trazer, guardar no seu coração, no seu entendimento, que você deve honrar os seus pais. Paulo, ele está nos ensinando nesta epístola, passando aqui, a obediência e a honra são as atitudes indispensáveis dos filhos em relação aos seus pais. É indispensável você obedecer e honrar o seu pai. Isto implica na sua vida, por todo o seu futuro está investido nisto. Às vezes a pessoa quer investir a paz, eu vou ser um advogado, eu vou ser um médico, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo. O primeiro investimento, filho, que você precisa fazer na sua vida é ser obediente e honrar os seus pais. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer uma retribuição divina sobre a sua vida. Como nós já falamos, né? A gente colhe aquilo que a gente planta. Paulo, ele não quis falar apenas de uma obediência formal, mas ele está dizendo que esta obediência formal, apenas de aparência, ela não é suficiente. Paulo está dizendo que é um dever, é dever de você como cristão, que você deve cumprir este dever, observando, como está escrito no quinto mandamento, lá em Êxodo 20, 12 e Efésios 6, 2, Paulo fala que os filhos devem ter os pais em alta estima. Paulo fala que os filhos devem ter os pais em alta estima. Aqui está sendo mencionado o quinto mandamento, como eu já falei. Dessa forma, os filhos que obedecem a seus pais, por amor ao Senhor, eles irão naturalmente mostrar reverência e apreço pelos seus genitores. Eu vou dizer uma coisa para você: se você ama os seus pais verdadeiramente, você ama a Deus. Se você honra seus pais verdadeiramente, você honra a Deus. Você está honrando a Deus. Agora, se você não está honrando seus pais, está vivendo de uma forma desobediente, você está desonrando a Deus. Por isso, cuidado, porque existem duas grandes bênçãos que nós vamos verificar aqui mais na frente, que é o mandamento com promessa. Foi falado aqui, este mandamento, que é honrar pai e mãe, que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, o versículo 2, ele é o primeiro mandamento com promessa, e é uma dupla promessa que você vai desfrutar, que você vai experimentar. Primeiro, é para que te vá bem, é para que você tenha prosperidade na sua vida. Todo filho obediente aos seus pais, isso aqui é um princípio divino. Todo filho obediente, ele goza de prosperidade na sua vida. Isso aqui nós estamos falando de prosperidade exterior, é material mesmo, é bênção material sobre a sua vida. Ele diz para que te vá bem, para que você esteja vivendo bem. Obedecer e honrar é uma determinação divina. E diz assim: e vivas muito tempo sobre a terra, a longevidade. Os filhos obedientes, eles vivem longos dias na sua terra. Você quer ver um exemplo de um filho obediente? Você quer ver um exemplo bíblico? Não está aqui na nossa aula, mas eu estou lembrando. Observe, Abrão, quando saiu de Ur dos Caldeus, a maior cultura da época, Abrão estava no auge da sua vida, mas ele obedeceu ao seu pai, que mudou-se para Padã Aram, saiu de Ur dos Caldeus e foi morar no deserto, Padã Aram. Foi o pai de Abraão que o levou até lá, e lá em Padã Aram que ele foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus lá em Padã Aram, 800 quilômetros da terra prometida. Então você vê um exemplo de obediência. Sabe com quantos anos Abraão morreu? 175 anos. Sabe quem foi o homem mais rico daquele tempo?
Abraão. Sabe quem é o homem mais engrandecido na terra? Abraão. Obediência, irmão. Característica de alguém que quer prosperar é ser obediente aos seus pais, é honrar os seus pais. Abraão tinha 75 anos, né? Mas estava honrando o seu pai. Então é respeito e consideração, honra, né? Respeito e consideração. Ajuda e até sustento, caso seja necessário. É honrar o seu pai e sua mãe. Então é a promessa para que viva muito tempo sobre a terra, vida longa. Significa que aos que obedecerem e honrarem seus pais, repetindo, significa que ao obedecerem e honrarem seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus que, segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Nós estamos falando de um padrão divino para a família cristã. Glória a Deus. Aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar, e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. O que significa obedecer? Para encerrar, significa obedecer. Obedecer é cumprir por amor aquilo que é ordenado. Às vezes você nem gosta de fazer, mas você deve cumprir aquilo que lhe foi ordenado porque você ama. Às vezes o amor é só no dia do aniversário, às vezes o amor é só no dia do Feliz Natal, não, é 365 dias, é amando, pai e mãe, amando, rapaz, eu vou fazer porque eu amo, eu vou fazer isso porque eu amo, deve ser feito dessa maneira. Obedecer é cumprir por amor aquilo que é ordenado. Faça por amor. Faça por amor. Você não, mas faça por amor, porque Deus vai te recompensar. E honrar, o que significa? Eu já até falei, né? Honrar é o respeito, consideração e ajuda, e até sustento, caso seja necessário. Sabe por que você está fazendo isso? Porque você está honrando. Você que é filho, você respeita, você considera e você ajuda e dá até o sustento para os seus pais, porque você assim, dessa maneira, não está apenas honrando aos seus pais, mas está honrando a Deus, aquele que está contemplando as suas obras e vai lhe abençoar. A obediência, ela é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. A obediência, ela é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais. E tem filhos tão bons que mesmo se tornando independentes, eles continuam sendo submissos aos pais, honrando, respeitando. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, isso agrada a Deus, é maravilhoso. E a honra, o que é a honra? A honra, ela é um dever que nós temos por toda a vida. Você deve honrar seu pai e sua mãe por toda a sua vida, nunca de maneira nenhuma. Você já imaginou como acontece lá no mundo? Os velhos que deram a vida pelos filhos, por muito tempo, dedicaram-se à vida pelos filhos. Você vê isso lá no mundo, né? Eu creio que no meio dos cristãos não acontece isso. Aí no final das contas se torna um fardo. Os velhos se tornam um fardo. Aí coloca os pais no asilo. Misericórdia. Só muita justiça de Deus no dia do julgamento. Porque os pais, eles devem ser honrados por todos os dias da sua vida. Vamos concluir. Eu já quero concluir aqui. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Aí, irmão, é geração, por mais geração, de vidas daqueles que honram a Deus. Foi feita uma pesquisa, né? Acho que os irmãos já até viram isso aí, sobre alguns homens, dois homens, e um era temente a Deus, honrava a família, respeitava a família. Outro
era entregue aos vícios. Resultado, a descendência daquele que honrava a Deus e que honrava a família foi abençoada, gerações e gerações. Entraram tantas autoridades, tantas pessoas de alta estirpe na sua descendência, inclusive o grande avivalista americano Jonathan Edwards, que é o autor daquele sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, faz parte dessa geração, desse homem justo. Também foram muitos juízes, muitos reitores de faculdades e um vice-presidente da República dos Estados Unidos. Agora do lado do ímpio lá, meu Deus do céu, era tanta gente ruim que seguiu a geração daquele homem e não durou muito tempo. Mas a geração do justo permaneceu muito abençoada. Então aí está o grande diferencial de uma família abençoada. E você vê bem aqui que o amor, o respeito mútuo e a prosperidade faz parte da família que se porta conforme Deus planejou. Sabemos nós, amados, que precisamos de ajuste, sim, precisamos. Bem-aventurados aqueles que estão começando, bem-aventurados aqueles que permanecem, bem-aventurados aqueles que estão vindo de longe, nos trazendo o exemplo e o legado, porque estão edificando a sua casa conforme a doutrina e a demonstração do Senhor. E isto redunda em grandes bênçãos da parte de Deus. Então nós vamos encerrar concluir aqui. Nós estamos concluindo a nossa aula. Vamos ouvir mais um louvor com o nosso cantor Walter Lino, e após esse louvor estaremos orando, encerrando a nossa aula de hoje. De Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também queria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim, de olhar os seus olhos serenos e meigo, a como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. E ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face, ou assim eu creio pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto.
verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Muito bem, irmãos, após o louvor do irmão Walterlino, graças a Deus, queremos louvar a Deus pela vida desta equipe abençoada que está nos ajudando em nossa escola bíblica dominical. Você que está na sua casa, compartilhe o nosso conteúdo, faça um comentário, também deixe aí o seu like, e para que nós possamos estar desenvolvendo o nosso canal. Você pode também estar compartilhando para alguém, algum parente seu, para que possamos aumentar o nosso número de inscritos em nosso canal. E é a DESB, é o nosso canal, está sendo uma bênção, graças a Deus, assistido por muita gente e está edificando vidas, graças a Deus, essa ferramenta que tivemos aqui acesso nesse período, né? E tem sido, graças a Deus, uma grande bênção para nossas vidas. E nós vamos encerrar neste momento. Quero louvar a Deus, né, pela nossa equipe, falando aqui, o irmão Francisco, que está aqui fazendo aqui a nossa gravação, o irmão Silvério Júnior na parte musical, eles estão aqui na parte técnica, ao cantor, irmão Walterlino, e a todos que já têm cooperado conosco, e também louvando a Deus aqui pela vida dos nossos pastores, né, o pastor Benanês, que está conosco sempre nesse trabalho, até quando pudermos estar juntos,
fazendo assim, neste sistema, neste modo, vamos estar fazendo com grande prazer. Quero louvar a Deus, dizer muito obrigado ao meu querido pastor José de Deus Rios, que aniversariou ontem, né? Que bênção gloriosa, né? Que maravilha, o culto de ontem à noite, graças a Deus. E dizer, pastor Rios, o senhor é um presente. O senhor fez um aniversário ontem, né? Mas o presente é o Senhor que está conosco. Deus lhe deu e lhe constituiu, né? Como atalaia para este povo. Eu quero lhe dizer que é um grande prazer estar ombreado com o Senhor e com esta equipe tão gloriosa, todos juntos aqui nesta responsabilidade, que é muito grande, né? Estamos aqui comunicando a palavra de Deus e é um grande prazer. E por isso nós vamos orar, encerrando a nossa aula de hoje. Senhor Deus, Pai Celestial, te glorificamos pela oportunidade, Senhor, pelo momento, meu Pai, ó Deus, que o Senhor tem nos dado para aprendermos da Tua palavra. Pai, que esta palavra, meu Senhor, ela seja inserida nos corações, é uma palavra de ajuste, que cada irmão que assistiu e que sentiu no seu coração uma necessidade de um conserto, uma necessidade de uma reconciliação, ou então de um renovo, e até mesmo a alegria por estar dentro do padrão que o Senhor tem estabelecido, aqueles que precisam continuar seguindo este padrão. Pai, pedimos que o Senhor venha abençoar cada um, aquele que está necessitado de uma renovação na sua aliança conjugal, familiar, aquele que está seguindo conforme o teu propósito, que o Senhor venha abençoar grandemente toda a família, os filhos, aqueles que estão precisando se enquadrar no padrão estabelecido pelo Senhor, que o Senhor venha trazer a bênção sobre os lares, sobre as famílias, de uma maneira especial e gloriosa. Pai, nós te oramos e te agradecemos por este momento tão singular e te damos graças, Senhor, por tudo, em nome de Jesus.